Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Eu espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando na exposição do livro de Salmos, capítulos 80, 81, 82 e finalizando no capítulo 83, amém? Seguindo aí o cronograma de leitura. Pai amado querido, neste momento, Senhor, estamos aqui na leitura e exposição da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Pai, venha visitar-nos, ó Deus, e nos agraciar com a Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações ao ler a Tua Palavra, esclarecendo, Senhor, a Tua Palavra aos nossos olhos e que desça no coração, gerando uma fé, ó Pai, tremenda no Senhor. E que esta fé, ó Pai, que seja viva e eficaz, e que tudo, ó Deus, que fizermos seja para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Fique conosco, ó Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 80, ele trata de pedido de restaurações, ou seja, assim, novamente, Asaf clamou a Deus para libertar e restaurar Israel. Além disso, a nação estava oprimida e precisava da salvação de Deus. Mas este salmo de lamento da comunidade é incomum por causa da figura que o salmista usou para descrever Israel. Ele retratou a nação como uma videira. A queda de Samaria em 722 a.C. pode estar em vista nesse texto. A partir do versículo 1, veremos então que o salmista buscou a Deus como o pastor de seu povo Israel. Para esta era, pastor, era um título comum do rei no Antigo Oriente Próximo. Ele também se referiu a ele como sentado, entronizado acima dos querubins no templo. Efraim era a tribo líder no norte e Benjamim era o líder no sul. Manassés era o líder na Transjordânia, no leste. Então, o título Senhor dos Exércitos sugere a capacidade de Deus de libertar o seu povo sempre que ele escolhe fazê-lo. O silêncio do Senhor em resposta ao clamor do povo por libertação implicava, irmãos, que ele estava zangado com eles. Como pastor, Deus alimentou o seu povo, mas ele lhes deu lágrimas para comer e beber em vez de uma comida nutritiva. Sua condição levou as nações vizinhas a zombar deles. A partir do versículo 8, veremos que, com tudo isso, o salmista agora mudou sua figura e retratou Israel como uma videira que Deus havia transplantado do Egito para Canaã. Ele limpou a terra de Canaã e expulsou os nativos. Israel se enraizou na terra prometida e, como uma videira, se espalhou em todas as direções. Tornou-se forte sob a bênção de Deus. No entanto, Deus havia derrubado o muro que o protegia e seus vizinhos agora o consumiam. Portanto, amados irmãos, a figura de uma videira para representar Israel é muito antiga. Provavelmente se originou na bênção de Jacó a José, mas os profetas as usavam com frequência. O Senhor Jesus também o usou para descrever a si mesmo, o mesmo Israel ideal. É uma figura apropriada porque uma videira é uma fonte de bênção para os outros. A partir do versículo 15 do Salmos 80,
Asaf clamou a Deus para dar atenção à condição da videira. Olha aqui nesses salmos, irmãos, que a videira como raiz e ramo como as partes representando o todo. Então, o termo filho aqui é uma tradução literal da palavra hebraica que significa ramo. Descreve o novo crescimento na videira, a nova geração de israelitas. Mateus também, amados irmãos, aplicou essa referência a Jesus Cristo. O salmista viu a videira de Israel queimada e cortada por seus inimigos, a quem Deus permitiu que a danificassem. Certamente, amados irmãos, o Salmos 80, no versículo 17, refere-se novamente à geração atual de israelitas como filhos de Deus. Há um jogo de palavras aqui, irmãos, desde Benjamim, que significa filho da mão direita. O salmista clamou a Deus para apoiar com a sua mão forte o filho de suas destras, ou seja, isto é, a nação que Deus usou como promessa poderosa. Ele prometeu, irmãos, que os israelitas seguiriam a Deus fielmente e clamariam a Ele por suas necessidades se Ele revivesse a sua videira. Iniciando agora, amados irmãos, o capítulo 81, veremos aqui um chamado para a celebração. Então, queridos irmãos, capítulo 81, veremos que Asaf convocou os israelitas a cantar alegremente a Deus sua força com um acompanhamento musical. Ele os chamou para participar de um festival. Os israelitas tocavam trombetas e ofereciam sacrifícios no início de cada novo mês. E cada mês, irmãos, começava com a lua nova. Portanto, a festa dos tabernáculos foi uma ocasião alegre, que começou no 15º dia útil do 7º mês, aí por volta de setembro e outubro, quando a lua estava cheia. Mas Deus, irmãos, exigia que os israelitas observassem essas ocasiões. Ele começou a especificar estas festas nacionais quando deu instruções aos israelitas sobre a Páscoa. Isso também nós vimos lá no Êxodo, capítulo 12. Naquela época, amados irmãos, essa instrução era completamente nova para a nação, como se fosse uma voz que eles nunca ouviram antes. A partir do versículo 6, Deus havia dito ao seu povo que eles os estava libertando de sua escravidão, como escravos no Egito. Eles clamaram a ele em sua angústia, e lhes respondeu do céu. Esses versículos, amados irmãos, resumem a revelação de Deus a Israel no Monte Sinai, onde ele lhes deu a lei mosaica. Israel não tinha guardado a lei de Deus. No entanto, queridos irmãos, consequentemente, ele deixou seu povo seguir o seu próprio caminho, para que eles aprendessem a retornar a ele. Mas Asaf, queridos irmãos, continuou a narrar o relato de Deus sobre a história de Israel desde o Êxodo. Se apenas o seu povo lhe obedecesse, ele subjugaria seus inimigos e adversários. Assim, ele também os abençoaria abundantemente com prosperidade. É importante, amados irmãos, rever periodicamente e regularmente a graça passada de Deus, porque relembrar sua fidelidade desafiará o seu povo a permanecer fiel a Ele. Esse é um dos valores, amados irmãos, de frequentar regularmente os cultos das igrejas. Iniciando agora, amados irmãos, o capítulo 82, a partir do versículo 1, veremos aqui que o salmista visualizou Deus sentado como juiz sobre uma reunião de juízes humanos.
os juízes que viviam em todas as cidades de Israel. Assim, os juízes humanos em Israel serviram como representantes judiciais de Deus entre o seu povo. Esta palavra geralmente descreve Deus no Antigo Testamento, mas às vezes, irmãos, se refere aos fortes em Israel, ou seja, os governantes ou autoridades humanas. Não se refere a anjos aqui, como pensavam alguns tradutores, e também não se refere aos deuses dos pagãos. A partir do versículo 2, os juízes de Israel estavam pervertendo a justiça. Então Deus os chamou para praticar a justiça justa. Além disso, a essência do julgamento adequado era garantir que os indefesos recebessem justiça. Contudo, irmãos, os juízes de Israel, que deveriam ser os mais sábios do povo, ignoravam a importância do julgamento justo e as consequências do seu julgamento injusto. Consequentemente, amados irmãos, a lei e a ordem, os fundamentos da vida na terra eram instáveis. Deus advertiu os juízes injustos que eles mesmos sofreriam julgamento por sua injustiça. Deus os designou como deuses, isto é, indivíduos com poder pela autoridade de Deus. Ele os fez seus filhos no sentido de seus representantes na terra. E aqui tem uma referência interessante em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Amém? No entanto, queridos irmãos, por não terem se comportado como Deus, que julga com justiça, morreriam como meros homens sem honra, como filhos de Deus. Eles morreriam como todos os outros israelitas, homens e governantes. Os acusadores de Jesus o acusaram de blasfêmia quando ele afirmou ser o Filho de Deus. Isso nós vimos lá em João, capítulo 10. Ao responder às acusações deles, Jesus citou os Salmos 82, versículo 6, para lembrá-los de que Deus chamou os juízes de Israel de seus filhos. Seu ponto, irmãos, era que não eram inapropriado para ele chamar a si mesmo de Filho de Deus. Jesus, é claro, é o juiz supremo de Deus de toda a humanidade. Por isso, era especialmente apropriado para ele chamar a si mesmo de Filho de Deus. Capítulo 82, a partir do versículo 8, amados irmãos, veremos que Asaf conclui este salmo pedindo que Deus julgue toda a terra, não apenas Israel. O mundo, então, como agora, precisava de um julgamento justo que somente Deus, o justo juiz, pode fornecer. A provisão de Deus, de Jesus Cristo, a quem ele confiou todo o julgamento, foi sua resposta a essa petição. A necessidade, amados irmãos, de julgamento justo e o clamor, por isso continuarão até que Jesus reine e julgue. Assim ele julgará em vários momentos no futuro, mas para o cristão, isso acontecerá no tribunal de Cristo. Para os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, será logo após ele retornar em sua segunda vinda. Mas para todos os incrédulos será no julgamento do grande trono branco. Iniciando, amados irmãos, o capítulo 83 de Salmos, veremos que este capítulo trata de um salmo de lamento nacional. Asaf, amados irmãos, orou para que Deus destruísse os inimigos que ameaçavam dominar Israel, como havia feito no passado. Este é um salmo de lamento nacional. É o último dos salmos atribuídos a Asaf, Salmos 50, 73 até o 83.
A partir do versículo 1, veremos então o perigo de destruição. Aqui, amados irmãos, o salmista clamou a Deus para agir por seu povo, expressando as alternativas negativamente. Portanto, ele descreveu como os inimigos de Israel conspiraram para se opor a Deus, destruindo o seu povo. A partir do versículo 9, veremos aqui um desejo de libertação. Asaf, amados irmãos, orou para que Deus libertasse seu povo, como havia feito no passado durante o período dos juízes. Então Deus destruiu os medianitas com um pequeno grupo de soldados de Gedeão. Orebes e Ibe eram os comandantes medianitas, e Zeba e Zalmuna eram os reis medianitas. Assim Deus derrotou a coalizão cananeia perto do rio Quizon e a cidade de Endor, através e por intermédio, irmãos, de Débora e Baraque. Sísera era o comandante cananeu e Jabim, o rei cananeu da época. Ambas foram vitórias poderosas que acabaram com a dominação desses inimigos de Israel. Finalizando o capítulo 83, amados irmãos, Asaf poderia legitimamente pedir a Deus que envergonhasse os inimigos de Israel, em vista da promessa de Deus a Abraão. No entanto, sua preocupação final era a reputação de Deus. Orações, amados irmãos, baseadas na reputação de Deus, suas promessas e sua fidelidade passada são petições que Deus responderá. No entanto, ele reserva o direito de decidir o momento correto para agir e o efetuar. E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, nos capítulos 80, 81, 82 e finalizado no capítulo 83. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de Salmos. Uma boa meditação, uma boa leitura, que Deus os abençoe grandemente e até amanhã, queridos irmãos, onde daremos continuidade. Amém? Forte abraço e fiquem com Deus.